E bora para mais um corte. O vídeo hoje tá muito bom. Equipe F para vocês aí vai trazer a escalação do Brasil, hein? A provável escalação parece que vai sair. Quero só ver se vai com Hendrick, Matheus Cunha ou Igor Thiago. Comenta aqui já nos comentários a sua opinião, quem você escalaria para esse ataque. Fora também ali quem será os seus 11 aí. Comenta aí, tamo junto. Deixa já o like, se inscreve, ativa as notificações aí. Bora pro vídeo que tá muito bom. Direito autoral totalmente da ESPN Brasil. Vamos pro vídeo que tá muito bom. Tamo junto. Marroquino, um dia pesado para os marroquinos, lesões que já eram conhecidas, mas cortes sendo realizados de jogadores importantes. Mas vamos começar com o Brasil. O Alisson falou nesta quinta-feira. Zinho, começa contigo. Como é que foi o dia por aí? Foi um dia agradável, mais quente do que o normal, né? Hoje para mim foi o dia mais quente, mas com o Alisson dando uma entrevista coletiva e ele ali dizendo, porque ele está aí como um goleiro, né? Batendo recorde em participações de Copa do Mundo, né? Já se juntando a Taffarel, e falou muito do Taffarel, da importância do Taffarel na vida profissional dele, não só na seleção como no Liverpool também. Falou do período que ele ficou parado aí de contusão, né, mas que ele se sente 100% confiante, e destacando muito que os jogadores estão fechados, estão concentrados e estão sabendo daquilo que o Ancelotti quer para sistema de jogo, para tática, para estreia. E isso foi legal, foi muito bom. Se expressa muito bem o Alisson, a gente vai ver momentos aí da entrevista coletiva dele. O treinamento, como sempre, 15 minutinhos. Hoje, mais próximos da gente ali, esse momento de aquecimento, de brincadeira. Foi dividido 3 times, né, de coletes diferentes. E o Zé sabe muito bem, fica um no bobinho, os outros 2 tocando a bola, tenta roubar. Já é um aquecimento, mas levando para aquilo que acontece no jogo. É espaço reduzido, é muita dinâmica, é muita troca de posição, é pegada, é marcação. Vai acontecer muito isso para mim no jogo contra Marrocos, um jogo de muita intensidade, né, de muito estudo, de muita pegada e de muita competição, principalmente ali no meio campo. E o Ancelotti trabalha muito em cima disso. Depois eu tive um momento lá que eu fui conversar com o Rodrigo Caetano, perguntei também para ele como é que estava ali aquela atmosfera e a blindagem, e ele ratificou isso, que o objetivo agora, principalmente para a estreia de Copa do Mundo, é ficar bem fechadinho, só os jogadores, não tem entrada de ninguém de fora. Eu mesmo entrei, mas não foi lá onde os jogadores estavam, foi ali perto da rouparia, para bater um papo com a galera também da rouparia. Fiquei batendo papo com o Rodrigo Caetano ali. Mais à frente vai ter um momento que vai ser liberado ali, vai ter um almoço, né, dos familiares, até para eles entenderem como os jogadores estão sendo bem tratados ali, como é o ambiente, mas vai ser um momento só. Eu acho isso fundamental. Estou falando isso porque eu acho isso fundamental para essa seleção, que precisa desse encaixe, dessa liga e desse entrosamento, companheiros. Vamos lá, turma, vamos começar a falar desse jogo, tem bastante coisa pra gente falar. E eu queria jogar um tema pra vocês, que é o seguinte, Izinho, fiquei absolutamente à vontade, eu vou começar agora aqui na bancada e fique à vontade pra chegar chegando. Vocês esperam que a seleção brasileira no jogo contra Marrocos é um time que tá, assim, razoavelmente nessas bases que foram vistas? Porque se a gente parar para pensar, a amostragem, nada foi definitivo. Se parar talvez seja só Casemiro e Bruno Guimarães a coisa mais definitiva, um Vini Júnior e um Rafinha, mas assim, dos 11, a gente já viu bastante, até goleiro, por causa do Alisson. Não estou dizendo que o Alisson não vai jogar. Vocês acham que alguma coisa do tipo o Hendrick jogar bem, pintar titular, as laterais, que são um tema de indefinição pela falta de um ter se sobreposto ao outro. Vocês acham que pode pintar uma escalação não maluca, mas assim, com 2, 3 coisas que a gente fala, cara, não me esperava por isso. Começa aí, Eugênio. Olha, eu não sei, acho que não. Acho que ele não vai surpreender tanto assim, não. É claro que ninguém tem 100% do time certo, mas a gente sabe que, a não ser que tenha algum problema físico, a gente vai ter o Alisson, a gente vai ter o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, a gente vai ter o Bruno Guimarães e o Casemiro, a gente vai ter o Vini e o Rafinha. Aí, esses lados aqui a gente tem que ver. As laterais estão em aberto. Eu acho que vai ser o Ibañez pela direita.
E eu colocaria o Douglas Santos pela esquerda. E acho que o Paquetá vai jogar. Isso que eu ia te perguntar. E o atacante, desculpa, eu não registrei. O Matheus Cunha, você acha? O Igor Thiago? Então, aí que essa é a minha maior questão. Se vai ser o Matheus Cunha ou se ele vai colocar alguém mais agressivo. Que poderia ser o Igor Thiago, ou o Endrick, ou mesmo o Luiz Henrique. Porque esses jogadores dão muitas possibilidades de formação para Endrick, tem que ser Endrick. É um jogador que, do meio para frente, você pode colocar em qualquer posição que ele vai fazer. O Matheus Cunha também, tenho entendido o Matheus Cunha mais como um meia do que como um atacante de fato. O Rafinha e o Vini também não guardam posição. Você dificilmente vai ver o Vini pela direita, mas ele, da ponta para dentro, ele está acostumado a fazer esse movimento. Então, se ele for mais conservador, eu acho que ele vai de Matheus Cunha e Paquetá, para completar. Porque são dois jogadores que recompõem mais. Se ele quiser agredir mais, aí ele pode pintar com um desses que eu falei. Ou o Endrick, ou o Igor Thiago, ou o Luiz Henrique pelo lado direito, no caso. Aí seria o Luiz Henrique pela direita, trazendo o Rafinha um pouco mais para dentro, com mais liberdade. É um time que a gente vai ver mudar o tempo todo, tá? E mudar não só no nome dos jogadores, mudar dentro de campo. Esse time não vai guardar muita posição. Os jogadores vão estar se movimentando bastante. Então é difícil a gente cravar esse ou aquele, porque você vai olhar, poxa, o Danilo não merece uma chance? Eventualmente, o Danilo merece. O Ryan não merece entrar de vez em quando? Merece. E você vai procurar outros jogadores que vão também poder aparecer no time. Mas de início, eu acho que não. Zinho, vou jogar pro Zinho pra gente aproveitar o Zinho. Zinho, e aí? O que Travando o vídeo, hein? você acha Vamos lá, Espelho. das dúvidas do Dá nós aí. Eugênio? Laterais, Paquetá versus um quarto de ataque e Igor Thiago versus Matheus Cunha versus alguma outra opção, no caso do Paquetá ser o titular. Bom, para tentar ajudar o Eugênio nas dúvidas dele, é muito o que eu estou percebendo ali no momento que a gente fica os 15 minutos, né? E as conversas que tem de todo mundo da imprensa ali, cada um busca a sua informação, a sua fonte, muita gente falando, mas pelo que eu, nos momentos que eu estive com o Ancelotti, até antes de vir aqui para os Estados Unidos, pelo que eu vi dos últimos 2 amistosos, né? E que ele fez vários testes no primeiro tempo, no segundo tempo, dos 2 jogos. E o pouquinho do esboço que a gente vê ali no treino, não é uma informação, tá, gente? Eu não conversei com ninguém da CBF. E esse time que eu vou falar é aquele time que eu vou cravar. É um sentimento meu. Para primeiro jogo, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Bruno Guimarães e Casimiro, Rafinha, Vini, Matheus Cunha, e aí vai a minha única dúvida. Se ele começa com Paquetá para preencher esse meio ou se ele vai com Luiz Henrique, aberto pela ponta. É a única dúvida que eu tenho. Então, das laterais é o Danilo que ele falou, né? Na direita e o Alexandre na esquerda. Tá. E aí, Elton? Bom, eu tô com o Zinho nessa... Eu ia falar a mesma coisa. Eu nem tava. Mas agora, se ele falou, eu tô. Então, eu vejo o Ancelotti ele fazer uma mistura de ter uma identidade com olhar para o adversário. A ausência do Essaouli muda um pouco a forma do Marrocos jogar, mas o Hakimi continua ali pelo lado direito. Eu acho que o Alexandro marca melhor do que o Douglas Santos. Isso não significa que o Alexandro seja seja exatamente ofensivo. Exatamente, né? Mas eu não imagino também o Alexandro atravessando o meio-campo, indo à linha de fundo para depois voltar marcando o Hakimi. Eu acho que quem vai fazer isso é o Vinícius Júnior. E isso é uma... Eu também não vejo o Douglas indo na linha de fundo. Mas eu acho que o Alexandro ele traz algo que o Ancelotti gosta muito, que é construção a partir da linha de 4 ofensiva. Eu acho que ele é um cara que muitas vezes... O Danilo já jogou de volante, né? O Danilo, com o Guardiola, jogou de lateral esquerdo, jogou por dentro ali. Então, eu acho que são 2 laterais que trabalham muito bem essa construção e aí a velocidade é com o Rafinha, é com o Vinícius Júnior.
Aí você tocou num outro ponto, desculpa que eu estou interferindo no seu comentário, que a gente pode guardar para depois, que é essa construção a partir de trás, que até agora tem sido muito problemática. Desculpa. Então, a gente até ressaltou mais a seleção brasileira jogando com aquela marcação-pressão, né? Roubando a bola no campo de ataque, fazendo gol. Foi assim, inclusive, no último amistoso. Foi muito bem dessa forma. O Egito é um time que teve muita dificuldade de sair do campo de defesa. Mas ainda assim, uma seleção que não teve tanta posse de bola assim, né? A saída do Wesley foi algo que trouxe algo para ele diferente ali durante o jogo. E eu acho que Danilo entrando no lugar dele já responde o lado direito. Acho que muito mais até do que o Ibanez, que começou o jogo, né, na zaga e permaneceu ali quando o Danilo entrou. E eu acho que o Danilo só entrou porque o Ibanez já estava na zaga. Mas ele poderia colocar o Bremer, por exemplo, e empurrar o Ibanez para a lateral direita, né? Ele tinha essa possibilidade. Sim. O Gabriel Magalhães foi poupado naquele jogo especificamente, né? Colocar o Danilo, ele poderia colocar o Danilo, trazer ele para zagueiro e botar o Ibanez também, na lateral. Também. Então, eu acho que poderia ter feito isso também. Na minha cabeça ele estava olhando o Ibanez de zagueiro, mas... Sim. Não, só para completar, eu acho que um aspecto que eu acho que também vai pesar muito... Tem que parar o vídeo aqui, tá travando um pouquinho, mas só para falar para vocês aí. Cara, se ele colocar o Danilo como zagueiro e o Ibanez que é zagueiro como lateral, então aí, sei lá, né? Aí o cara que é da posição vai jogar na outra posição, não condiz, né? Pessoal, o vídeo tá travando aí, peço perdão, tá bom? Alguns comentam aí, né, me xingando, falando um monte de besteira. Não tenho culpa alguma, tá? Tudo certinho aqui. Você pode ver que ele flui normal, mas depois trava. Então peço perdão pra vocês aí, tá? Não precisa ficar me xingando nos comentários não, e não falando que o canal é isso e aquilo, sabe? Sei lá, eu acho que não precisa desse tipo de coisa não, ter paciência, tá bom? Mas é isso. Formação, mas com jogadores. A seleção acho que dá, entre aspas, sorte nesse quesito na primeira fase, porque são jogos um pouquinho mais tarde nos Estados Unidos. Tava vendo, viu, Zinho, que em 1994, você já fala muito sobre essa questão do calor. Com as mudanças climáticas, teremos nos Estados Unidos temperaturas 50% maiores do que 1994. São 26 partidas que serão realizadas em condições preocupantes para jogadores, para comissões técnicas, né, departamento físico. Então, o Brasil escapa um pouco disso. Se você diminui a rotação e a partir do mata-mata você pode ter jogos mais cedo e aí encarar esse calor dos Estados Unidos, você, pensando também nessa linha de 4 mais conservadora e deixando que o ataque resolva nesse sentido de velocidade, entendo também o Alexandro e o Danilo como esses caras das laterais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer um pouco de ambiente da seleção de Marrocos, tanto do país quanto dessa base marroquina nos Estados Unidos com o Nicolete. Agora o André Linares vai acompanhar o jogo, está fazendo a cobertura do jogo Brasil-Marrocos diretamente do Marrocos. Ele que mora ali em Barcelona e a Espanha do lado, né, assim... Foi a nado, Linares? Foi a nado, assim, um caiaque? Como é que você foi? Porque tem ponto... Da Espanha eu não sei, eu sei que de Portugal tem ponto que você vê Marrocos. A Espanha eu não sei se tem um ponto que você vê estando na Espanha. Na Portugal com certeza, porque eu fui, mas eu não sei na Espanha. Traga um pouco desse clima, de uma seleção que foi semifinalista, não é a mesma seleção, ela também tem problemas de lesão, inclusive hoje com episódios novos. É contigo, Linares, boa noite pra você. Oi, Felipe, grande abraço para todo mundo aí no Brasil, para os companheiros também nos Estados Unidos. Não tô com fôlego para tanto não, é perto, mas para vir nadando um pouco demais. Mas é rapidinho, de fato, Barcelona, Casablanca, 2 horas e 15 de voo, por aqui já 11h53 da noite, e com uma expectativa muito grande dos marroquinos, né, para essa participação da seleção, depois, como você destacava, de ter ficado na 4ª posição na Copa passada, ter se tornado a primeira seleção africana a fazer semifinais, cai ali diante da França, mas depois de ter eliminado Espanha, Portugal, é atual campeã também da Copa Africana de Nações, né, depois daquela polêmica final contra Senegal, depois ficando com o título por uma resolução administrativa, mas sem dúvida uma equipe muito forte que gera essa expectativa também do torcedor. Dando uma volta rápida nas primeiras horas por aqui, a gente vê pelo centro, né, muitas, principalmente Bono e Hakimi aparecendo tanto nas camisas dos torcedores e também quanto nas publicidades, né,
o mercado publicitário também aproveitando muito por aqui, colocando principalmente os dois ali como garotos propaganda nesse momento. E um outro aspecto também interessante dessa situação, que a gente já tem visto também com outras seleções, principalmente de torcedores saindo da África, né? Então, por aqui também, algumas dezenas de torcedores que relatam que tinham ingressos, que tinham hotel reservado e na hora de conseguir o visto, tiveram visto negado, sem muitas explicações, segundo eles, e deixam de conseguir estarem presentes, né? Porque a torcida marroquina é sempre muito apaixonada e possivelmente certamente estaria em número ainda maior nessa partida de estreia, não fossem situações como essa. Um relato que ouvi também de alguns torcedores que conseguiram ir para o Mundial de Clubes, né, no ano passado, e que diziam que muitos, na verdade, eles comentavam que a maioria de outros marroquinos que estavam tentando também visto para acompanhar a equipe no Mundial de Clubes não tinham conseguido. Então acaba sendo um aspecto também que gera uma dificuldade para quem tem a possibilidade financeira e o espaço na agenda para poder fazer uma viagem como essa. Para alguns marroquinos acabou também não tendo oportunidade, né, de viver de perto, queriam estar ali junto da seleção, principalmente nessa estreia contra o Brasil. Vinícius Nicoletti, agora passando a bola para você que está acompanhando a seleção que perdeu jogadores importantes e de forma definitiva, né? No primeiro momento tinha esperança, será que depois da primeira fase, se chega no mata-mata e tal, esse astral, imagino que um dia pesado aí acompanhando a seleção do Marrocos. Felipe, mas não foi o que a gente sentiu durante o treinamento, esses 15 minutos iniciais, né? Perdeu o Ezzalzouli, que é um atacante importante do Betis, um dos principais atacantes do Marrocos. Ele se machucou na partida do final de semana, o último amistoso contra a Noruega, uma contusão no joelho. Tinha aí esperança de recuperação, mas a lesão aí detectou que ele ia ficar de 3 a 4 semanas, então foi cortado. A gente conversou com uma jornalista depois do treinamento, falando como é que esses dois cortes, né, o Ezzalzouli e também o zagueiro, o Aguerd, que foi titular na última Copa do Mundo, o zagueiro experiente, ele já veio com uma lesão na virilha, assim como o Neymar, né? E havia expectativa de recuperar o jogador durante a Copa do Mundo, mas um exame não mostrou evolução na sua lesão, então foi decidido mais um corte, então os dois jogadores estão fora da Copa do Mundo. E aí a gente fez essa questão para a jornalista, pesa, não, como é que é? Ela disse que não, claro que ela amenizou um pouquinho a situação, disse que o grupo está bem preparado, está fechado, e o substituto do Ezzalzouli, principalmente, porque os zagueiros já vinham treinando ali, né? Já estavam entrosados, não ia contar com o Aguerd nesse início de Copa do Mundo, mas o Ezzalzouli sim, e ela minimizou a ausência desse atacante. Quem vai entrar no lugar dele é o Taube, do Sunderland, da Inglaterra, que é um jogador que compõe um pouquinho mais. E a gente conversou também com outros jornalistas para saber como é que vem esse time do Marrocos, como vai enfrentar o Brasil, se vai para cima, se será um time ofensivo, se vem um pouquinho mais resguardado. E o que eles disseram, a dúvida principal está no meio-campo, ou o Nahri, que é do Girona da Espanha, que é um dos principais jogadores dessa seleção, que é um meia mais ofensivo, ou então o Ainaoui, que é da Roma, aí seria um volante mais marcador, ele entraria com 3 jogadores no meio-campo, 3 jogadores de marcação. Essa é a principal dúvida. E aí tem uma dúvida na questão da lesão, na lateral esquerda. O Nasraoui, que é o lateral esquerdo do Manchester United, ele é lateral direito, joga na esquerda porque na direita tem um dos melhores do mundo, o Hakimi, e se ele não puder jogar, joga o Salah Dini, que é do PSV da Holanda, o time que foi do Romário, do Ronaldinho, e é um lateral também defensivo para compor essa seleção do Marrocos para a estreia contra o Brasil. Então, 2 dúvidas para enfrentar o Brasil no meio-campo mais defensivo, ou na lateral esquerda, questão da lesão, mas no ataque, eu conversando, eles vão para cima, vai atacar, e é um trio de ataque, o Taube, que é esse que deve entrar no lugar do Ezzalzouli, e aí o Sabari, que é um atacante, e o Brahim Dias, que é a grande esperança do Marrocos nesse Mundial. No último Mundial ele não jogou, teve o processo de naturalização, é espanhol,
parentes marroquinos e agora vai defender o Marrocos numa Copa do Mundo. Então, toda a expectativa do Marrocos, muita empolgação em relação à torcida, todos os jornalistas também citaram isso. E agora impressionante, Felipe, que a gente viu aqui o Hakimi. Ele chegou de bicicleta, para você ver, estava todo mundo reunido no campo, ele veio brincando, ele e um outro companheiro veio de bicicleta entre os companheiros e depois no momento do treinamento a gente vê a seriedade, a liderança dele puxando os companheiros, só no aquecimento você vê essa liderança, realmente um jogador diferenciado já nesse momento. Inclusive a gente fez uma brincadeira, um face-to-face, aqui é face-to-face, não é cara a cara com os jogadores do Brasil e o único, claro que não tem discussão, é na lateral direita, Hakimi ou Danilo. Como diria um companheiro nosso, João Guilherme, a necessidade, esse aí, todo mundo vota no Hakimi sem dúvida, aliás cairia muito bem na seleção brasileira, mas esse é o cara, é o pilar da equipe do Marrocos. E outra situação, eles estão muito empolgados também com o novo técnico que assumiu o time depois da Copa Africana, 3 meses, Mohamed. Pessoal, isso aí acho que não é na minha transmissão aqui, é dele lá que tá travando, tá? Do Regragre. O pessoal pode ficar reclamando aí, me xingando aí, é cara. Um técnico, só para deixar claro aí para vocês. Solução caseira, mas eles também esperam um esquema do Marrocos nessa Copa do Mundo em relação ao Mundial, ao último Mundial no Catar. Inclusive na questão tática. Diz que é um técnico que conhece os jogadores, mas o treinador anterior era mais paizão, falava mais com o técnico. O Mohamed Al-Abi, é um técnico mais estrategista. Esse é o perfil do novo treinador que vai comandar o Marrocos nessa Copa do Mundo para a estreia contra o Brasil. Felipe. Show de bola, Nicolete. Grande abraço para você. Um ótimo trabalho na sequência. Volta ao longo da programação, assim como o Linares, que está no Marrocos. Abração, Linares. Bom trabalho para a dupla. O acompanhamento da seleção nos Estados Unidos, a seleção marroquina, e o acompanhamento de todo esse ambiente no país, na expectativa de enfrentar o Brasil nessa abertura da Copa do Mundo. Zé Elias, normal aí o vídeo, vamos voltar falando do time da seleção. Xingando aí no comentário, é loucura demais como ele imagina, Danilo na direita, Alexandre na esquerda, e aí o debate, Matheus Cunha nessa função ali do 9, sem ser 9, mas no caso dele, porque se fosse Igor Thiago ia dar para falar 9-9, e a dúvida da questão do 2 no meio, ou com o Luiz Henrique mais à frente, ou do Paquetá formando esse meio campo? Antes de mais nada, grande vovozinho, prazer falar com você, vovozinho. Abraço, meu parceiro. Little Grandfather agora, Little né? Grandfather. Hello, Little Grandfather. Estamos nos States. Eu acho que, não sei, né, a mudança, nós teremos uma mudança na lateral, que eu acho que é uma coisa natural, por conta da ausência do Wesley. Mas eu acredito que ele deva manter a mesma base. A única coisa que ele coloca, para mim, ele coloca o Matheus Cunha no lugar do Igor, né? A Rafinha, ele tira o Igor e coloca o Matheus Cunha. O time deve ser, para mim, deve ser o mesmo, com Rafinha aberto pela esquerda, Paquetá e Igor Vini Júnior com o Matheus Cunha ali por dentro. Porque eu acho assim, se você não colocar alguém para pensar ali o jogo, o Brasil vai ter dificuldades para fazer essa bola chegar. O Eugênio falou sobre isso, né, sobre a criação das jogadas. Eu acho assim, acho que o Marrocos vai pressionar o Brasil. Se não conseguir, ele vai recuar e vai diminuir bem as distâncias entre as linhas e vai ficar difícil. Aí você vai ficar encaixotado, dependendo da maneira como você trabalha. Aí a bola vai sobrar o tempo todo nos pés do Bruno, né? Eu acho que o Casemiro vai ser aquele volante que vai ficar um pouquinho mais para segurar, para proteção de contra-ataque, e o Bruno que é o cara que vai fazer essa bola chegar no ataque ou nas entrelinhas, né? Como gosta de dizer o nosso vovozinho, da marcação. Porque se nós colocarmos o Rafinha junto, eu estou me baseando nas escalações, né? O Rafinha hoje é muito mais um atacante do que um criador de jogadas, eu acho. Uhum. Ele trabalha muito mais assim, acho que muito mais à frente do que a criação das jogadas. E aí você precisa de alguém que faça essa bola chegar. O Brasil vai se defender num 4-4-2. Vai atacar no 4-2-4. Eu não sei se vai ser um 4-2-4, porque o Paquetá aberto, ele jogou, na última partida, ele jogou por dentro. O Rafinha por dentro também, às vezes. Aí o Vini Júnior dava um passinho um pouquinho mais para o lado esquerdo para pegar aquela bola do jeito que ele gosta, em diagonal para cima dos zagueiros.
essa movimentação ela é necessária, você precisa ter essa movimentação para sair da marcação. O grande problema que eu vejo na seleção brasileira é que alguns times, por exemplo, o Marrocos vai atacar o Brasil. Eu acho que eles estão com essa empolgação e essa confiança de atacar o Brasil. Mas quando não atacar, o Brasil vai ter que ter aquele jogo de paciência e vai ser muito importante, eu não sei se nós teremos isso, um contra um. E aí entra o Luiz Henrique, entra o Vini Júnior, né? Entra o próprio Endrick no mano a mano com os zagueiros, porque nós vimos hoje um jogo em que a seleção da África do Sul jogava com 5-3-2. O time do México ganhando de 1-0 com 1 a mais, ficou lá atrás esperando o time da África do Sul. A tendência é que nós tenhamos uma Copa do Mundo com os times bem... Se não conseguirem fazer as marcações, a pressão na saída de bola, todo mundo recuado dentro do seu próprio campo, os espaços bem reduzidos e contra-ataque. Como o Brasil vai jogar? Porque o Ancelotti já falou isso. Na própria entrevista ele falou, o Brasil vai se defender no 4-4-2. E aí entra muita conversa que ele teve com o vovozinho durante os encontros que eles tiveram na CBF e tal, que ele falou abertamente nas entrevistas. Eu vejo isso. O grande problema é que o Brasil não está pronto. O Brasil não está pronto. O Brasil, o que os jogadores fazem, nitidamente você percebe que eles fazem de acordo com a cabeça deles, com aquilo que eles enxergam no jogo. A brecha que, eu vou entrar aqui porque eu estou vendo um espaço. Sim, não é uma coisa, construção não é uma construção natural, treinada. Até porque o Ancelotti teve 10 jogos para preparar para uma Copa do Mundo, em que os caras se reuniam na quarta para jogar no domingo. Né? Porque a maioria dos jogos foram jogos de eliminatórios e, se não me engano, nós tivemos 4 jogos para a preparação da Copa do Mundo. Sim, sem contar esses 2 agora da viagem. Sabe, então é pouquíssimo tempo para você preparar uma seleção para jogar numa Copa do Mundo, onde você vai pegar seleções que tem Eurocopa, que tem... como é que é o outro torneio que eles criaram? Nations League, ou seja, os caras estão jogando o tempo todo. As eliminatórias para a Copa e para Euro. Copa e para Euro. Então, assim, eles estão jogando o tempo todo. Então, os movimentos, os sincronizados, a automatização da marca, pressão, não conseguiu volta, isso tudo eles já estão prontos. Então, o Brasil ainda está correndo atrás. Vai se basear muito na qualidade dos nossos jogadores. E aí passa também pela opção do Ancelotti de usar até o último minuto para fazer observações. Sim. Porque acho que ele está confiando muito no fato de você, teoricamente, ter uma fase de grupos mais tranquila, que você vai acabar se classificando e você vai acertar o time durante a competição. Porque ele poderia ter já há muito tempo definido o time e trabalhado esse time. É claro, você vai ter uma perda aqui por lesão, daqui a pouco outro jogador que não pode ser convocado por algum outro motivo, mas se ele já tivesse definido o time dele antes, a gente não estaria agora com essas dúvidas aqui. Sim. O que ele fez até o jogo com o Egito foi o tempo todo estar testando. Sabe o que eu acho, não sei se está certo ou está errado. Mas eu não sei se você tem a mesma impressão. O tempo vai dizer. Não sei se você teve a mesma impressão que eu tive. O jogo do Panamá arrebentou com a ideia dele. Porque o Brasil jogou mal o primeiro tempo. Eu também acho. E ele muda para o segundo tempo. Eu acho que o Zé... Eu acho que o jogo do Panamá arrebentou com ele. Porque acho que ele tinha uma ideia de jogo. E era essa. Aí pega o Panamá, Primeiro tempo nós sofremos muito. Chega assim na Copa do Mundo. É por isso que eu tô nessa dúvida. E aí a grande mudança, e eu acho que o Zinho, você quer continuar? Pode falar. Não, assim, em cima do que o Zé falou, é por isso que vem aquela minha dúvida da escalação. Luiz Henrique ou Paquetá. Muito pelos 2 amistosos, porque ele testou um 4-2-4. Estou falando ofensivamente, porque defensivamente já está definido, né? Ele vai marcar com 2 linhas de 4. Aí a dúvida só é essa. Ele vai usar um ponta ou um meia pelo lado direito? É o Paquetá ou é o Luiz Henrique? Muito nessa dúvida do que aconteceu nesses amistosos, para ele definir para o primeiro jogo. Mas o que o Eugênio falou, o que você falou, é o que eu venho falando muito aqui. O jogo contra o Haiti vai ser outra, não é sistema de jogo não, é uma outra formação com nome de jogadores. Eu acredito que ele vai mudar bastante o nome de jogadores já para o segundo jogo. O primeiro jogo, teoricamente, é o mais difícil. Né? É o jogo com o Marrocos. Você tem que ter uma postura um pouco mais conservadora. Fala. Mas vamos lá, Eugênio. Só para complementar aí, os 3 jogos da seleção brasileira são 3 jogos que eu imagino 3 jogos de proposição. O Marrocos
é a seleção mais talentosa dessa chave, com exceção da seleção brasileira. Mas vamos lembrar que 2022 era um time de reatividade, era um time que não era de propor o jogo. Não. Enfrentou Espanha, enfrentou Portugal. Era natural que fosse uma equipe mais conservadora no sentido de baixar a linha também e contra-atacar. Eu acho que a seleção vai ter o cenário igual nos 3 jogos, assim, de ter mais a bola, de propor mais o jogo. A questão é a qualidade do adversário. Exatamente, quando você perde essa bola. O próprio Nicoletti trouxe algo que talvez seja até uma boa notícia para a seleção brasileira, porque ele trouxe que o Taube deve ser titular. O Taube é um meia que deve ser deslocado para a ponta direita, né, para jogar no lugar desse Azuli. E aí faz essa dobra. Porque a tendência era que ele colocasse o Raime. O Raime é mais um atacante. O Raime não é um jogador driblador, mas é mais um atacante para criar mais peso ali, né, junto com o Saibari. O Saibari é o Matheus Cunha deles, né? Ele não é atacante de área, é um cara que circula muito mais e ele pode ser deslocado para a ponta. Ele colocaria o El Cabe, que aí sim é o Igor Thiago deles. Você teria 3 caras de peso contra uma linha de 4 da seleção brasileira. Mas quando a opção é o Taube, aí eu acho que já facilita até o lado direito do Brasil. E o Brasil sem a bola não vai ter uma equipe tão agressiva com tanta velocidade com a ausência do Azuli. Então, acho que até esse cenário do Marrocos de ter sido pintada a equipe mais forte diminui um pouco porque você perde um cara que muda totalmente a equipe do meio para frente. A questão é assim, mas eles têm um entrosamento que nós não temos. Sim. Esse é o grande problema. Eles vêm de 2 competições, embora tenha trocado o técnico, sim, né? Mas eles vêm da Copa do Golfo, eles jogaram a Copa Árabe, né? Sim. Copa Árabe e logo depois a Copa Africana. Que também não foi tão bem assim, né? Conseguiu chegar à decisão pela força também. Mas é que eles estão jogados. Sim. E aí troca o técnico, mas mesmo trocando o técnico, ok, é um técnico que conhece muita gente também, porque vinha da base, né? E foi campeão do mundo, sub-20, está com moral esse técnico. Então tem tudo isso, é o adversário mais forte. Mas sobre o Brasil... O cara atropelou o Zé Elias, velho. Pô, que isso, mano? Uma delas eu falei, porque você estava falando aqui do jogo do Panamá. Contra o Panamá e também quando o Egito, quando tentou, o Brasil, submetido à pressão alta dos adversários, que em algum momento acaba acontecendo... O Brasil teve dificuldades. Foi muito mal. Contra a França. O jogo... a França já é um pouco mais atrás até. A França é de se esperar porque é um time muito forte. Mas o jogo do Egito começou a fluir mais quando o Brasil começou a fazer a ligação direta. O Alisson começou a lançar a bola para o ataque e aí você recupera lá. E aí, saindo já do campo de ataque, fica mais fácil. Sair trocando passes nesses 2 amistosos, lá de trás, a partir do goleiro, foi um problema sério para o Brasil. E aí, essa semana, o Bruno Guimarães deu uma entrevista, não deu? Sim. Num dos dias da semana. E ele falou sobre a importância do Paquetá. Porque no segundo tempo do jogo contra o Panamá, quando entra o Paquetá, ele com a bola, ele não está jogando aberto. Não, ele joga por dentro. Ele está jogando por dentro e aí fica o Casemiro mais preso, o Bruno... O Ancelotti falou isso na entrevista, né? Falou, o Paquetá vai jogar por dentro. Agora, perdeu a bola, ele vai jogar aberto. Isso, porque ele fica por dentro com o Bruno, ou com o Danilo, que foi com o Danilo no jogo do Panamá, e até ele deu uma assistência para o Danilo. Esses caras são os que vão armar o time, porque a gente estava falando da ausência de alguém para pensar o jogo. O Bruno, eventualmente o Danilo e o Paquetá são jogadores que têm mais capacidade de pensar o jogo do Brasil e de se aproximar e tentar uma tabela, tentar uma triangulação. Por isso a importância do Paquetá no time. Agora, o que acontecia? O Paquetá, teoricamente, saía da direita para o meio e ali entrava o Wesley. O Wesley ocupava aquele espaço. Sim. E os candidatos a lateral que nós temos, Douglas e Ibanez, têm mais dificuldade. Danilo ou Ibanez? Desculpa, Danilo ou Ibanez, Danilo hoje do Flamengo e Ibanez, tem mais dificuldade para fazer o papel de atacar o espaço, a profundidade que o Wesley estava fazendo. Talvez até por isso tenha se machucado, né? Depois de uma temporada difícil, porque estava se lançando com muita velocidade ao ataque. E aí é um problema da seleção brasileira, porque você não vai ter mais esse cara para passar ali. Então, se você traz para dentro esses jogadores, quem cair pela direita vai ficar sozinho. Seja o Luiz Henrique, seja o Rafinha, que são as possibilidades que a gente tem. Deixa eu fazer o seguinte, a gente vai colocar o Alisson, que foi o personagem nesta... Rapaziada, então é isso aí, né? Vocês viram aí mais um corte do Equipe F. Cara, até peço desculpa aí, o vídeo travou em alguns minutos, mas
Alguns momentos não era culpa do canal, era culpa lá deles mesmo, mas depois eu vi também que travou um pouquinho sim o canal, o vídeo aí. Então peço desculpa porque o pessoal às vezes, sei lá, cara, acho que tem um pouco de bom senso só, tá bom? Que aqui é um ser humano que faz o vídeo e não tem que ficar xingando, sabe? Brigando, mandando, sabe? Falando que o canal é isso e aquilo. Sendo que às vezes o canal não trava, tá? Os vídeos vai normal. Só mesmo um desabafo aí, porque realmente alguns comentários aí que é desnecessário, tá? Sei lá, eu acho que o pessoal tá um pouco estressado, não sei, mas acho que teria que ter um pouco mais de calma, tá bom? Mas falando aí de seleção brasileira, tá? Vocês viram aí, é muita indefinição. No Ancelotti parece que ninguém sabe, nem os próprios comentaristas ali que estão ali acompanhando, que vê até o treino ali, não sabe o que vai acontecer. Então ele pode mudar o time, muita coisa aí. Lembrando que é o jogo mais difícil do grupo do Brasil é esse contra o Marrocos. Depois é tranquilo, cara. Haiti, pô, e depois acho que é Islândia, se eu não tô enganado, cara. Pô, se o Brasil não se classificar nesse grupo aí, já era, pô. Pode fechar as portas, porque aí não tem jeito mais, entendeu? Porque é um grupo tranquilo, cara. Entendeu? Brasil, Haiti, Escócia. Islândia, da onde? Eu falei Islândia. Escócia, cara. Então, assim, se o Brasil não ganhar da Escócia, não ganhar do Haiti, não ganhar do Marrocos, aí que é o mais difícil. Então, assim, né, fica complicado realmente. Então, assim, vamos ver se o Brasil ele vai realmente conseguir, né, se impor nos jogos, porque o brasileiro está acostumado com isso, com a seleção se impondo, jogando, toque de bola envolvente, indo para cima, um ataque rápido. E aí, se ele coloca o Matheus Cunha na frente, já bloqueia um pouco ali a seleção, na minha visão, tá? Não é um cara que é de atacar como o Endrick. Até, né, porque assim, meu, o outro ponto que eu escalaria era o Igor Thiago, então. Ou Igor Thiago ou Endrick. Pra fazer um ataque rápido, pô. Ah, o Matheus Cunha vai entrar pra quê? Pra defender, pra voltar mais pra marcar. Sei lá, não acho legal, não. Acostumado com uma seleção é que é aquilo, né? A gente tá mal acostumado, infelizmente. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, se o Brasil vai conseguir, né, dar orgulho pro país que a gente tá apreensivo. Eu tava até falando com meus amigos assim, pô, aqui Copa do Mundo, tô fora, não quero nem ver agora, cara. Vamos, tá aqui já, ó. Até já comprei aqui, ó. Vamos pra cima, cara. Vamos, né? Vamos bagunçar, vamos pra cima. Entendeu? Vamos pra cima aí, cara. Vamos comemorar, vamos bagunçar que o Brasil tem que ser campeão, sim. Vamos buscar esse sexo aí com esse time aí que eu não acho legal, mas é o que tem no momento. Então a gente vai buscar assim ser campeão, que tá no sangue, né? Tá no sangue aí. Tamo junto. Que Jesus Cristo, ele é o caminho, a vida, a verdade. Senhor Jesus abençoe sua vida, da sua família e tamo junto. Valeu. Fui aqui mais um canal do Google Futebol. Novamente me perdoem se o seu vídeo travou em algum momento aí pra vocês. Não é aqui, né, a nossa intenção que isso aconteça, tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações aí e comenta também a sua seleção aí, quem você escalaria para essa estreia contra Marrocos. Tamo junto, valeu, fui.